bem com vocês? Chegamos ao último dia da nossa conferência. Nesses dias aprendemos sobre a importância de honrar a Deus. Também aprendemos que o Senhor, Ele prometeu que um dia Jesus voltará e recompensará com galardões a vida de cada um daqueles que o honraram aqui na terra, como está escrito lá em Apocalipse 22:12, que diz assim: Eis que veio em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. E hoje nós vamos ouvir sobre a coroa da vida. Vocês estão preparados? Então fiquem ligados! Cada passo que eu der e palavra que eu falar, cada gesto que eu fizer é só pra Deus honrar. Quero ser um campeão e a vitória alcançar. Ao pecado direi não, não, só Deus quer agradar. Vou falar a toda gente que Jesus é o Salvador. Vou viver bem fielmente, sempre honrando ao meu Senhor. Sua bondade é imensa, agradável, justa e boa, e no fim a recompensa Deus dará lindas coroas. A coroa incorruptível, a coroa da alegria, a coroa da vida e glória, a coroa da justiça. Venha ser um campeão e a vitória alcançar. Dê a Deus seu coração, viva só pra Ele honrar. Honrar! Me deixa feliz é ir na piscina e viajar com meu pai. O que me deixa feliz é comer bolo de chocolate. O que me deixa feliz é o abraço do papai e da mamãe. Muitas coisas nos deixam alegres. E na história de hoje, nós vamos ouvir sobre dois homens que ficaram muito alegres, mas por um motivo nada comum. Ontem, com a tia Nicole, nós ouvimos sobre como Pedro e João, através do poder de Deus, curaram um homem coxo. Aquele homem levantou, pulou de alegria e louvou a Deus pelo milagre que tinha acontecido ali. Mas assim que os líderes ficaram sabendo, eles mandaram prender Pedro e João. Depois de ouvirem sobre como Pedro e João haviam curado um homem coxo, eles então o soltaram. Mas quando o soltaram, eles lhe deram uma ordem. Vocês vão, mas vocês não devem mais ensinar no nome de Jesus. Obedecer essa ordem seria o mesmo que desobedecer a Deus. Pois quando Jesus estava aqui na terra, ele disse exatamente o contrário para os discípulos. Lá em Marcos 16:15 diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem de Jesus para os discípulos. Se eles parassem de pregar, eles estariam desobedecendo. Sabem o que eles fizeram? Eles escolheram obedecer a Deus, voltar para o pátio e pregar. Se você já conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, Deus quer que você escolha obedecer em todas as situações. Às vezes, obedecer vai ser fácil. Talvez você esteja lá na sua escola, lendo um livro cristão. Você está lá lendo e alguém chega e te pergunta: que livro é esse que você está lendo? E então você tem a oportunidade de falar sobre o amor de Deus para essa pessoa. Essa é uma situação fácil. Mas talvez você esteja lá lendo o seu livro e algumas crianças comecem a zombar de você. Olha que ridículo! O cristãozinho ali lendo esse livro aqui na escola. Eu teria vergonha. Essa é uma situação difícil. Mas sabe o que a Bíblia fala? Lá em Apocalipse 2:10 diz que nós devemos ser fiéis a Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo quando for difícil obedecer, a Bíblia diz que devemos ser fiéis.
Isso significa que você deve honrar a Deus. Você não deve se envergonhar, ficar abatido, ficar abalado. E se você for fiel, o que é que o versículo diz? Que Jesus nos dará a coroa da vida. A coroa da vida é um galardão, é um presente que Deus promete dar para todos aqueles que sofrerem por Ele aqui na terra. Se você for forte, se você for firme no meio das situações difíceis, Deus promete que lá no céu Ele te dará a coroa da vida. Naquele momento, os discípulos estavam sendo fiéis a Deus. Eles obedeceram, voltaram para o pátio e pregaram, continuaram pregando. Vocês já devem imaginar o que aconteceu em seguida, não é mesmo? Os guardas voltaram e mais uma vez prenderam Pedro e João. E vocês acham que Pedro e João se sentiram como? Tristes? Será que eles murmuraram? De novo, Deus, nós estamos aqui te obedecendo e o Senhor permite que esses homens venham e nos prendam mais uma vez? Não! A Bíblia conta que eles ficaram alegres. Alegres? Você já viu alguém ficar alegre por ser preso? Eles estavam alegres porque eles sabiam que eles estavam obedecendo a Deus. Eles sabiam que eles estavam fazendo a vontade de Deus. E eles lembraram das coisas que Jesus disse. Jesus mandou ir e pregar o evangelho, mas Jesus também falou que não seria fácil. Uma vez Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que significa aflições? Isso significa que nós vamos sofrer. No mundo nós vamos passar por situações difíceis. Mas Jesus mandou que tivéssemos bom ânimo. Isso significa fique alegre, fique firme, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo lá na cruz. Como assim? Lá em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que todos nós já nascemos pecadores. Mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, que eu sinto e que eu faço, que não agrada a Deus. Desde que nós nascemos, o pecado já está em nosso coração. Ninguém te ensinou a desobedecer a sua mãe. Ninguém te ensinou a falar palavrão, a contar mentiras. Você já nasce com vontade de fazer essas coisas erradas. E o versículo diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Destituído significa afastado. O nosso pecado, ele nos afasta do Senhor. Mas Deus nos ama. Ele nos ama muito. Por isso que Ele criou todas as coisas. Ele criou a terra, criou os céus, criou os animais, criou as plantas, os peixes, os rios. Ele também criou eu e você. E Ele preparou o céu, que é um lugar especial. Um lugar que foi feito para os seus filhos. O céu é um lugar perfeito, onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá briga. Lá no céu nós vamos andar em ruas feitas de ouro. É um lugar realmente incrível, mas é um lugar onde o pecado não entra. E é por isso que Jesus veio ao mundo. Ele morreu numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. Só Jesus podia fazer isso porque Ele é perfeito. Ele é o único que nunca pecou. Ele derramou todo o seu sangue lá na cruz. Morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele é o único que pode nos ajudar com o nosso problema do pecado. Lá na cruz, Jesus venceu o mundo. E os discípulos sabiam disso. Eles sabiam que aqui na terra as coisas seriam difíceis, mas que Jesus já havia vencido por eles. Lá na cruz, quando Ele derrotou o pecado. Isso era um conforto para os discípulos. Por isso eles estavam alegres, porque eles sabiam que nada foge do controle de Deus. Eles estavam lá na prisão. E os guardas, imagino eu, estavam aflitos. Eles já tinham sido presos uma vez, agora estavam presos de novo. Esses guardas tinham que fazer de tudo para que Pedro e João não fugissem. Eles tinham que ficar ali. O que você acha que aconteceu? Os guardas queriam muito ter certeza de que eles não iriam fugir. Mas Deus tinha outro plano. Ele enviou um anjo até a cela de Pedro e João. Esse anjo disse a eles: vão para o pátio do templo e digam às pessoas que só em Jesus elas terão vida. Que mensagem importante! E o que vocês acham que eles fizeram?
voltar para o pátio e pregar novamente, era exatamente por isso que eles tinham sido presos. Era um absurdo voltar e fazer isso novamente. Mas crianças, Pedro e João escolheram obedecer a Deus. E se você já tem o Senhor Jesus como seu Salvador, você deve escolher obedecer. Quando alguém zombar de você porque você está lendo um livro cristão, você deve ser fiel a Deus. Você deve honrá-lo e não deve se envergonhar, não deve se abater. Você tem que ter a certeza de que Jesus está com você. Deve se lembrar de que ele avisou que teríamos situações difíceis, mas que ele já venceu o mundo. Se parecer muito difícil, você pode orar e pedir que o Espírito Santo te ajude. Nós aprendemos nas nossas aulas no domingo de manhã que o Espírito Santo está conosco em todos os momentos e pode nos ajudar. Você pode orar e pedir ajuda. Pedir que ele te ajude a ser fiel até o último dia da sua vida. Porque como diz o nosso versículo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel, Jesus promete te dar uma recompensa, a coroa da vida. Não é incrível saber que Jesus nos ama tanto que ele promete recompensar aqueles que são fiéis? É realmente muito bom. E os discípulos sabiam disso. Por isso, eles escolheram ser fiéis. Eles voltaram e pregaram. E enquanto eles estavam ali no pátio pregando, lá no Sinédrio, os líderes se reuniram para decidir o que iria acontecer com eles. Estava na hora deles serem julgados. Os líderes nem imaginavam que eles já nem estavam mais na prisão. Eles se reuniram e mandaram que os guardas fossem buscar Pedro e João lá na prisão. Imagina a surpresa dos guardas quando eles chegaram lá e não havia ninguém. A cela estava trancada, mas vazia. Como isso era possível? Eles voltaram e disseram: olha, nós chegamos lá e não havia ninguém. A cela estava trancada, mas estava vazia. Os líderes, nesse momento, ficaram furiosos. Os guardas estavam nervosos, ninguém entendia o que estava acontecendo. Eu não consigo imaginar a tamanha humilhação daqueles homens. Pela segunda vez, eles não tinham seus prisioneiros. E agora? O que ia acontecer? Eles estavam falando uns com os outros. Onde eles estão? Onde será que eles estão? Como eles conseguiram fugir da prisão? Então, alguém chegou e disse: olha só, lá estão seus prisioneiros. Eles estão ensinando as pessoas no pátio do templo. Que humilhação! Que vergonha! Aqueles líderes eram homens orgulhosos, homens soberbos que se achavam superiores. E agora, eles estavam passando por essa vergonha. Os homens que eles tinham prendido estavam soltos. E ninguém nem sabia como tinham se soltado. Eu imagino que as pessoas devem ter rido. Devem ter achado eles uns bobos. Olha só como eles foram enganados e nem perceberam que estavam sendo enganados. Eles estavam ali reunidos para julgar homens que eles nem tinham mais. Prisioneiros que nem estavam mais presos. O capitão da guarda foi rapidamente até o pátio buscar aqueles apóstolos. Trouxe eles. E os líderes estavam muito furiosos. Eles estavam muito bravos com aquela situação. Mas eles, naquele momento, não fizeram nada. Tentaram manter a postura. Quando Pedro e João chegaram, o sumo sacerdote levantou e gritou com eles, dizendo: nós dissemos para vocês que não era mais para vocês pregarem no nome daquele homem. Eles estavam tão bravos que nem conseguiam dizer o nome de Jesus. E sabe o que os discípulos responderam? Pedro olhou para aqueles homens e disse: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E se você já convidou o Senhor Jesus para morar em seu coração, você deve se lembrar disso. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante honrar ao Senhor do que fazer a vontade dos homens. Muitas vezes isso vai acontecer. Quando alguém zombar de você na escola porque você está lá lendo um livro cristão, no lugar de você fechar o seu livro e ir se esconder para que as outras pessoas não vejam, você deve ter coragem, você deve ser fiel e continuar lendo. E falar para aquelas pessoas que você está lendo sobre Deus, sobre o único que é capaz de nos salvar dos nossos pecados.
Você deve ser fiel, deve ter forças para honrar a Deus em todas as situações, porque é mais importante obedecer a Deus do que obedecer os homens. É mais importante fazer a vontade de Deus e ser fiel do que agradar aos homens. E os discípulos sabiam disso, por isso eles não estavam abalados, por isso eles escolheram obedecer. Naquele momento, um homem chamado Gamaliel apareceu. Ele pediu que os discípulos saíssem e ele conversou com os líderes. Ele falou que não achava prudente que os líderes prendessem novamente aqueles homens. Ele disse assim: olha, se esses homens estiverem mentindo e não falarem em nome de Deus, pode ter certeza que uma hora eles vão cair. Nenhuma mentira dura para sempre. Mas, se eles estiverem realmente falando no nome de Deus, ninguém vai segurá-los. Gamaliel não estava com pena dos discípulos, mas ele era um homem sábio. E ele sabia que Deus é soberano e que se fosse realmente Deus que estivesse usando os discípulos, ninguém poderia fazer nada para impedir que a palavra fosse pregada. Aqueles líderes ouviram Gamaliel e concordaram com ele. Eles então decidiram soltar os discípulos. Mas antes disso, para que aquilo não ficasse impune, eles açoitaram os discípulos. E quando eles estavam fracos, depois de terem apanhado muito, mais uma vez, eles tiveram que ouvir: vocês podem ir, mas não devem pregar no nome de Jesus. O que vocês acham que eles iam fazer? Será que eles iam desobedecer? Eles tinham apanhado, eles tinham sido presos, eles tinham sofrido muito. Mesmo assim, eles escolheram obedecer. Eles escolheram ser fiéis a Deus. E você que já é salvo, que já conhece Jesus como seu Salvador, deve escolher obedecer, deve ser fiel. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Não é Deus quem nos manda os sofrimentos, mas através do seu grande amor e do seu grande poder, Ele trabalha os sofrimentos em nossa vida e traz muitas bênçãos junto com Ele. Não deixe que Satanás o induza a pensar que Deus é ruim, que Deus está te fazendo passar por situações ruins. Mas lembre-se que nada foge do controle de Deus. E que nós devemos ter bom ânimo, devemos ficar alegres mesmo no sofrimento, porque Deus já venceu o mundo. Mas se você ainda não convidou o Senhor Jesus para morar em seu coração, você pode fazer isso hoje mesmo. Basta você reconhecer que é um pecador, entender que você precisa de Jesus e acreditar que Ele morreu e ressuscitou por você. Você pode fechar seus olhos e orar dizendo assim: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Te peço que me perdoe. Eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. E peço, perdoe os meus pecados e venha morar em meu coração. Se você fizer essa oração, você vai se tornar um filho de Deus. E um dia vai poder ir morar lá no céu com o Senhor. E se você for fiel até a morte, quando chegar lá no céu, Deus vai te recompensar com a coroa da vida. Não é incrível saber isso? Nós aprendemos durante esses 3 dias sobre 3 coroas. A coroa incorruptível, a coroa da alegria e a coroa da vida. Deus promete muitos outros presentes para aqueles que são fiéis a Ele. Nós não temos tempo de aprender todos eles. Mas se você quer aprender mais sobre Deus, sobre como honrá-lo, você pode continuar assistindo os nossos cultos, que saem todo domingo de manhã aqui no canal da nossa igreja. Espero poder contar com a participação de todos vocês. Quem traz almas pra Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas pra Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará,
crianças, chegamos ao fim dessa programação especial. Mas não fiquem tristes, pois todos os domingos nós temos um culto preparado especialmente para vocês, isso mesmo! Então não deixem de participar conosco. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as coroas. Espero também que vocês tenham conseguido colar os 3 adesivos em sua coroa. Um beijo e até a próxima!